O governo federal iniciou neste domingo uma campanha para resgatar. O verbo é resgatar, visão do governo. Está resgatando a imagem do 7 de setembro. E como é que ele pretende resgatar a imagem do 7 de setembro? Com o tema democracia. Eu não sei que palavra que está mais desgastada do que a democracia. Como usa a democracia para tudo, que nem sola de sapato. Soberania e união. A campanha foi traduzida em imagens projetadas no Congresso e no Museu Nacional. O Planalto vai adotar o verde e amarelo nas comemorações e a avaliação é de que é preciso reverter uma politização das cores, da data e das Forças Armadas no feriado da Independência. A oposição planeja um boicote ao 7 de setembro, mas pede aos que pretendem ir que vistam roupas pretas. No dia 7 de setembro, o Exército vai mobilizar 17 mil homens no desfile cívico nas sedes de 8 comandos da área da Força Terrestre pelo país. O número é inferior ao mobilizado em 2022, quando o Brasil comemorou os 200 anos da independência. Em Brasília, a governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, pediu que o Ministério da Justiça autorizasse o uso da Força Nacional da Segurança para reforçar o policiamento, o que foi concedido. Não é esperado o discurso do presidente Lula. Deise Ciocari, nesse projeto de resgate do verde e amarelo, pelo menos não vai ter vermelho? Capês, eu acho que eu gosto de ver como a gente discute essas coisas, mas isso eu não quero ser chata nem prolixa aqui, mas na ciência política e na comunicação a gente estuda muito esses campos simbólicos, né? O Pierre Bourdieu fala muito disso, que são os campos de disputa de poder. Isso existe desde que o mundo é mundo. Então, tu pega uma simbologia e tenta associar alguém. Por exemplo, no período da ditadura, a gente teve muito uso do futebol. A Argentina usou o futebol depois que tentou tomar para si as Ilhas Falkland. Então, isso é uma coisa que acontece no mundo inteiro. Aqui no Brasil, a gente sempre viu isso muito mais com o uso do futebol, mas durante o período da ditadura militar tinha o uso do verde e amarelo. O que o Bolsonaro fez, gente, é simplesmente comunicação e política. Ele utilizou um slogan que funciona muito bem no Brasil, né? Deus, pátria e família. A gente tem vários estudos sobre isso, eu não quero ser prolixa, mas isso é um campo muito legítimo da comunicação e da política, e do marketing político, né? A gente começou a ver muito isso com o Collor, lá o caçador de Marajás, o Collor que era um atleta, então aí depois os outros presidentes que vieram tentaram se dissociar dessa imagem. Seria a mesma coisa, assim, por exemplo, tu não usar mais o verde e amarelo, seria a mesma coisa que eu dizer para as pessoas não usarem mais uma camiseta com uma estrela porque vai ser associada ao PT. Isso é uma livre disputa do campo político, do marketing político, e a esquerda ela não soube lidar com isso, como se todo verde e amarelo fosse associado ao presidente Jair Bolsonaro. O que ele fez foi uma bela de uma campanha de marketing aí. Agora a esquerda que lute para reverter ou para criar as suas simbologias, né? É como se a esquerda e a direita tivessem sempre em disputa do monopólio do que é real e do que não é real, mas isso é política. Ricardo Rous, nós tivemos ali no final do século XV a Guerra das Rosas, né? Com a casa de Yorkshire disputando com a casa de Lancaster. Então eram as rosas brancas contra as rosas vermelhas. Nós estamos agora, em vez da Guerra das Rosas, estamos na Guerra das Cores? Boa. Mas vale fazer algumas ressalvas aqui, concordando integralmente com o que a Deise falou. Primeiro, eu acho que o resgate desse patriotismo, desse amor, de forma mais recente, foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro. A gente teve esse movimento logo depois do impeachment da Dilma, que a gente viu as ruas mais tomadas de camisas verde e amarela, de camisas da seleção, da bandeira e tal, e daí foi nessa lógica de comunicação que o presidente Jair Bolsonaro fez e foi bem sucedido na sua eleição em 2018. E todo o 7 de setembro na gestão Jair Bolsonaro teve um peso grande, as pessoas foram de verde e amarelo para as ruas em número maior, em especial em 2022, talvez também porque era 200 anos da celebração da nossa independência. Então agora o PT desde sempre, desde as primeiras campanhas do líder do PT, do presidente Lula, não tem o verde e o amarelo. Ele não faz parte da comunicação do PT nem da esquerda, é sempre o vermelho ou outros símbolos. Então agora eles querem avançar, na minha opinião, um marketing tentando avançar sobre um tema que já é bem consolidado com Bolsonaro. É só visão política, só eleitoral, nada de patriotismo aí nessa fala do PT. E outra coisa importante, projetar nos prédios do Congresso Nacional campanha política. Vou explicar o porquê. Vai projetar lá as mensagens que estão sendo projetadas lá, dentre elas vacina. Isso tem um endereço.
muito caracterizado, que ficou claro na campanha que o Lula usou muito, foi a questão das vacinas contra o Bolsonaro. O que deveria ser projetado no Congresso é que não vai ter vacina da dengue, que já está liberado desde março aqui de uma farmacêutica japonesa. A iniciativa privada já está vendendo, mas o SUS não. O SUS só em 2025 e olhe lá. Então eu quero saber em que momento que a gente pode começar a falar em genocídio também das pessoas que não vão ter no SUS a vacina da dengue. Genial. Meu querido Marcelo Sono, que gostou da fala aqui do Ricardo Rous. Você acha que corre o risco de ser um 7 de setembro extremamente politizado? E isso, ao invés de unir o país, não vai acirrar ainda mais esse clima de rivalidade que existe? Quando se fala democracia, com a forma como tem sido deturpada essa expressão, esse uso político-ideológico de uma expressão democracia, você não acha que isso pode desunir mais em vez de unir? Já está desunido, a clivagem está muito grande, está sendo criado um ambiente em que só se constrói impasse. O impasse, você está de um lado, você está do outro, é o antagonismo absoluto. Ora, a mensagem que está dando é espetacular, o que a Deise e o que o Ricardo falaram. Eu vou botar uma pilha para o Felipe também, apenas porque ele é o nosso golden do coração. Mas veja, por qual razão? Realmente é o campo simbólico. Nesse campo simbólico tem algumas coisas que ficam bem claras. Como o Ricardo falou, eles estão apenas eleitoreiro, não tem nada de substantivo naquilo que é o uso das cores. Como a Deise trouxe, as cores foram utilizadas dentro do marketing político do Bolsonaro, mas tinha uma coisa que para o Bolsonaro era natural e para sua excelência o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não é. O Bolsonaro vem de um universo em que a sua formação era uma formação baseada em honra, que é a formação da Academia Militar. Se ele é honrado ou não é outra consideração, mas essa é a formação dele. Ora, isso já está imbuído de uma ideia que é sagrada para os militares. Os militares não são nacionalistas, os militares são patriotas, porque eles sabem que nacionalismo é uma coisa que tem uma conotação política. O patriotismo é um dever de honra de proteger, inclusive com a própria vida, a sociedade que lhe sustenta e que acredita nele para tanto. O militar é patriota. No caso do Bolsonaro, quando ele trouxe o seu discurso, mesmo que fosse no marketing político, ele uniu aqueles segmentos da sociedade que diziam, meu Deus, a gente precisa de pessoas patriotas que sejam capazes sim de se sacrificar por todos nós, e não um bando de indivíduo cara de pau que só quer assumir o poder e está se lixando para a sociedade. Foi esse o símbolo que o Bolsonaro carregou. Cometeu erros em algumas manifestações, cometeu, mas ele carregou esse símbolo. O que o Lula está fazendo, ou o governo atual está fazendo? Ele está usando o mesmo símbolo para dizer que aquilo que o Bolsonaro fez também era apenas, única e exclusivamente, militância política. Ele pode ter começado com um marketing político, mas a sociedade agregou na crença que o patriotismo estava vinculado às cores da nossa bandeira, porque as cores da nossa bandeira, que não significa ali nem floresta, nem ouro, isso é conversa fiada, vem da origem da Casa de Bragança e da Casa dos Habsburgos. É essa a origem, mas queira ou não queira, vem desde o momento da nossa independência, em que ficou muito sacramentado que a independência representava o quê? Representava a nossa capacidade de ser autônomo no mundo, ter condição de dizer para o mundo aquilo que a gente quer. E aí que veio o contexto de liberdade, contexto de soberania, contexto de autonomia, no caso, mais que autonomia, independência, que estava configurado nas nossas cores. Essas cores representam isso. E o Bolsonaro resgatou, mesmo que tenha sido intuitivo. Eu só vou fazer um adendo aqui, pegar na esteira do que o Sono está falando. Eu, no pós-doutorado, eu li os 27 anos de discurso como do deputado federal Jair Bolsonaro. E é óbvio, eu estou falando aqui na questão do marketing político, mas eu sempre faço algumas críticas, mas se teve uma coisa durante os 27 anos de mandato parlamentar do Bolsonaro que perduraram, foi a questão do patriotismo dele. Então, só para deixar claro, assim, tem a questão do marketing eleitoral, mas isso pegou muito bem no Bolsonaro, porque já era uma coisa que vinha a vida inteira dele, era natural, foi natural, então foi muito mais fácil. Por exemplo, o Lula hoje tenta, de uma certa forma, né, sequestrar as cores da bandeira nacional e não consegue. Por quê? Porque não é natural, no Bolsonaro era. E Deise, olha que coisa curiosa, Sua Excelência, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, fez um discurso que ele falou expressamente, somos antipatriotas, ele falou que ele era ante tudo aquilo que estava configurado com o governo anterior. Dizer que é antipatriota não pode sequestrar as cores da nossa bandeira. Meu querido Felipe Monteiro, você acha que o 7 de setembro corre o risco de se politizar? Ou você vai sorrir para o que os seus colegas de mesa disseram como um golden, ou vai morder como um pitbull? Não, eu acho impressionante como o pessoal esquece como é que foi o 7 de setembro do ano passado.
Não esqueço, não. É impressionante como o pessoal esquece. Vamos ouvir o Felipe. Foi 7 de setembro do ano Milhares e passado. milhares de pessoas Assim, vamos lá. Ninguém vai negar aqui, como a Deise falou aqui, concordo com ela nesse ponto, né? Que o Bolsonaro, na comunicação política, no marketing político dele, ele colocou nacionalismo, as cores do Brasil, como uma política própria dele. Patriotismo, não nacionalismo. Patriotismo, tá, nacionalismo. O conceito de nacionalismo é muito amplo. Na Europa, por exemplo, tem um conceito. No Brasil, por exemplo, tem outro conceito. Ou seja, vamos falar desse jeito, né? Normalmente leva... O 7 de setembro do ano passado, que foi nosso bicentenário da independência, uma oportunidade gigantesca que a gente teve para discutir o futuro do Brasil, para discutir figuras importantes que são esquecidas na história, como a dona Leopoldina, que foi a verdadeira arquiteta, né, da independência do Brasil, foi a dona Leopoldina. Né? Quando o Dom Pedro I estava em São Paulo... Isso é coisa da esquerda. Quando Dom Pedro I... Não, é coisa da direita. Tento descaracterizar Dom João VI. Deixa eu acabar de falar. Depois você fala. Dom João VI era um cara brilhante. Dom Pedro I. Não, mas... Não, calma. Desculpa. Quando o Dom Pedro I... Quando Dom Pedro I... É a mesma coisa. Quando Dom Pedro I estava, né, na margem do Rio Ipiranga e gritou, né, a independência já estava dada já, graças à arquitetura da dona Leopoldina. Inclusive, existe uma seleção de charuto que foi feita pela Casa Imperial do Brasil, o Dom Orleans de Bragança, lá, que é o deputado federal, ele conta a história, a narrativa da história, exatamente colocando a importância da dona Leopoldina. Talvez, se o Bolsonaro, no bicentenário, e o governo tivesse a condição de discutir esse assunto, discutir o futuro do Brasil, discutir as figuras que fizeram parte da nossa história, né? O Suano saberia da história do Brasil, que ele relega, nesse momento, a não colocar a importância da dona Leopoldina. Esse é um ponto. O segundo ponto importante que eu acho aqui. O 7 de setembro do ano passado confundiu um evento cívico com um evento partidário. Não tem como negar isso. No Rio de Janeiro, por exemplo, que tinha tradicionalmente desfiles militares no centro do Rio de Janeiro, né, passou para Copacabana sem nenhum tipo de desfile, só para fazer comícios políticos, né? Ou seja, quando eu vejo o governo querendo trazer essa discussão do 7 de setembro, falando que é de todos os brasileiros, eu vejo nesse sentido. Porque o bicentenário do Brasil perdeu a chance de ver o Brasil, de falar sobre o Brasil, discutir o Brasil, né? E não dá para você negar, independente de concordar de uma coisa boa que o Bolsonaro fez, foi as pessoas terem o prazer de ser patriota, o gesto nacionalista, a comunicação que a Deise bem fala, não dá para negar que ele usou o 7 de setembro como um evento partidário. Inclusive, nesse evento, ele chegou a falar publicamente que o Alexandre de Moraes era canalha e que ele não ia acatar as decisões do STF. Ou seja, se for anterior ou foi nesse, mostra que o evento do 7 de setembro sempre foi tido como evento partidário e político, não é evento cívico. Infelizmente. Então tá certo isso aqui. Deixa eu só fazer umas considerações. Tá certo que você acha que deve ser um evento partidário político, então? Tem que ser cívico. Mas você acha para todo mundo. Mas você acha que esse evento... Você não acha que vai ser politizado? Não, calma. Você não acha que esse evento vai ser politizado? Vai voltar. Vou esperar o evento para criticar, mas pelo que está dizendo aqui na matéria que você leu, nas matérias que eu li, e nas conversas que eu tive, ele quer retomar a ideia do desfile. E a projeção de vacina nos prédios? Cara. Você acha que projetar vacinas, a importância dela nos prédios do Congresso Nacional já está sendo projetado? Não, sim, mas você acha que já não é politizado? Não, já é politizado, não é periférico. Felipe, você quer discutir? Não, eu quero discutir o que eles estão... O bicentenário, a gente perdeu a chance de discutir. Olha só, gente, a gente perdeu a chance de discutir o nosso futuro como cidadão, como brasileiro, do bicentenário da independência. Mas os marcos são importantes. Os marcos são importantes. Perdemos a chance. E vocês esquecem disso. Querem passar sabão no Bolsonaro o tempo inteiro. Não é passar sabão. Não é isso, não. Estamos falando desse 7 de setembro. Deixa eu só te dizer uma coisa. Tudo bem que foi colocado, você falou. Quando me referi... a esquerda que tenta descaracterizar a importância daqueles líderes, trazendo para suas esposas um protagonismo. Houve importância delas, mas não o protagonismo. Ela fazia isso para esvaziar. Foi feito isso no João VI. Eu nunca vi que ele faz isso. Dom Pedro I. Foi feito isso depois com o Dom Pedro II. Em síntese,
ao invés de tentar descaracterizar, tente-se apenas apresentar as suas importâncias e não descaracterizar. Por isso que eu disse a coisa da esquerda. Como foi feito Nunca vi desde o João VI. Alguém falou isso da Dona Faz Leopoldina? constantemente, descaracteriza a importância Dona dos líderes, Leopoldina é uma figura para as esquecida figuras. Mas só para trazer a questão do setor, eu sou obrigado a concordar contigo da questão de ter sido utilizado politicamente. É verdade, mas foi utilizado no momento de antagonismo, no momento de polarização, em que parte do culpado não era o presidente da República. Ele estava respondendo a toda a polarização que estava sendo feita, porque tudo vinha ao persegui-lo. Agora, se eu sou presidente da República, eu não faria o que ele fez. Eu simplesmente anularia qualquer ação da esquerda, mostrando como a esquerda é inócua quando ela tenta tratar com símbolos que representam a pátria, ao invés de chegar lá e dar vazão a eles. As posições foram bem debatidas aqui, na opinião da Deise Chocari, do Ricardo Rous, do Marcelo Sono. Se eu estiver errado, o 7 de setembro, o desfile de 7 de setembro pode ser desvirtuado por uma ação de marketing político que não é bom. E o Felipe Monteiro diz, vou esperar a realização para poder criticar. Foi o que ele me disse, inclusive, quando eu fui indagá-lo. Vou esperar para ver e depois eu vou dizer. Não dá para falar que foi. Vai retomar a ideia dos desfiles cívicos. Nós estamos fazendo. Então, nós estamos fazendo eu acho que é um erro, de certa projeção. Forma, inclusive. 3 aqui acham que será politizado. O Felipe Monteiro acha que não será. Vamos aguardar para ver. Politizado como foi no passado, é isso? Politizado partidariamente. Como foi no passado. Ele disse como foi no passado.